Muito boa tarde, minha querida Giana. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje o nosso assunto é bem interessante, né? Um assunto que está mais direcionado ao bem-estar. Como conciliar a carreira e o relacionamento? Um assunto bem interessante, que faz um tempão já que a gente não fala aqui no Na Medida. Por isso eu convidei a Ana Slaviero, ela que é coach de carreira, para tirar aí todas as dúvidas sobre esse assunto. Já temos a Ana na live? Oi, Giana. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez aí ao Na Medida. Obrigada. Fico muito feliz, né, de estar aqui com você e com todos os telespectadores da RDC TV. Ana, me conta uma coisa para começar aí a nossa entrevista. Tem como conciliar o relacionamento e a carreira de uma forma saudável? Tem sim, Giana, tem sim. É possível, é viável e é possível termos equilíbrio entre carreira e relacionamento. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu posso falar muito sobre isso e dizer que é possível. E agora, eu ia te questionar o seguinte, muitas pessoas têm uma dúvida aí, né? Seria o amor ou o trabalho em primeiro plano, Ana? Ambos estão em primeiro plano, né? Se eu quero ter uma carreira de sucesso e um relacionamento saudável, eu tenho que entender que tem 3 pilares que são muito importantes nessa questão do equilíbrio na carreira e no relacionamento. Então, nós temos o amor, que é muito importante, você tem que ter o amor pelo trabalho, fazer o que você ama, e você tem que amar a pessoa com a qual você está, né? Então, isso é um dos pilares que são muito importantes para que o relacionamento e a carreira estejam em equilíbrio. E é muito importante que a pessoa entenda que existe, que tem que ter a disponibilidade de estar fazendo o que faz e estar no relacionamento. Eu tenho que estar disponível. E eu posso estar em ambos, eu posso estar no relacionamento, eu posso estar na carreira, estar num relacionamento não se perde a individualidade. E estar na carreira é o seu projeto. Então, na questão carreira e relacionamento, eu preciso ter o meu projeto de carreira, o projeto do meu parceiro, que é dele, e nós temos o nosso projeto do nosso relacionamento. Ana, e a gente sabe que esse tema é bem polêmico, né? Por exemplo, as pessoas que têm uma carreira bem sucedida aí, para ter um relacionamento saudável, né? Seria um obstáculo a pessoa estar fazendo sucesso, estar com uma carreira aí em ascensão? Não existe nenhum obstáculo, existe sim a necessidade de que haja diálogo, haja uma comunicação clara, aberta entre ambos, né? Porque estar num relacionamento não é perder a individualidade. Como eu falei, você pode ter o teu projeto de ter uma carreira de sucesso, você já tem uma carreira de sucesso, o parceiro e a parceira também pode ter o seu projeto de carreira, mas ambos nós temos o nosso projeto de relacionamento. Então, é importante entender isso, que precisa ser preservada, mas nós temos o nosso projeto conjunto de relacionamento. Então, ter uma carreira de sucesso é possível, mas para isso você tem que ter o equilíbrio entre dar e receber. E isso é o que mantém e sustenta os relacionamentos. E a carreira também. Mas aí é que tá, né, Ana? Como conseguir esse equilíbrio, né? Tu falaste aí individualidade, né? A gente sabe que tem também essa questão, né? A pessoa tá bem sucedida, tá numa carreira em ascensão e muitas vezes não consegue conciliar, né? Tem dicas aí pro pessoal que está nos assistindo para ter um equilíbrio? Sim. Como fazer para ter um relacionamento, digamos, afetivo que funcione bem e ter uma carreira de sucesso? Primeira coisa, cada um tem a sua história. Então, você tem que conhecer a tua história primeiro, a tua história de origem, né? Então, conheça a tua própria história e depois conheça e acolha a história do outro.
da pessoa que está com você. Isso é muito importante, porque cada um, quando ambos se relacionam, eu gosto de trazer isso, tem o marido e tem a mulher, ambos. Então, o que acontece? Cada um, quando se junta no relacionamento, ele está juntando as duas histórias. Histórias pessoais, histórias profissionais, história do sistema familiar. E aqui você tem a construção. O relacionamento, ele é nutrido, construído todos os dias. E não é na igualdade, são nas diferenças. Então, conheça a tua história, conheça a história da pessoa que está com você. Isso é muito importante. E as pessoas acabam não olhando para essas histórias. E aí, quando você não acolhe a história do outro, há conflitos. Então, acolher também a história dos relacionamentos anteriores, a mesma coisa acontece na carreira. Você tem uma história na tua carreira profissional, você precisa acolher isso. O que exige muito? Diálogo, muita comunicação. O óbvio precisa ser dito. E isso é um dos maiores dilemas e conflitos nos relacionamentos, porque as pessoas não conversam, não tem tempo para conversar. E o amor no relacionamento e nas relações de qualquer tipo de relação exige que eu entenda como cada um ama, né? Existem linguagens diferentes do amor, então você tem que conhecer. Tem um livro super que eu indico, que são as 5 linguagens do amor, onde você vai entender muito sobre o relacionamento. O amor tem 5 linguagens, e isso é muito importante você entender. Isso vale para a tua carreira, isso vale para os teus relacionamentos. Então, se você ficou curiosa em saber sobre as linguagens do amor, leia o livro As 5 Linguagens do Amor, e aí você vai transformar a tua comunicação em muito mais efetiva, uma relação de muito mais equilíbrio entre o dar e o receber. E falando em equilíbrio, né, Ana, eu lembrei agora, já que estamos aí em pandemia, nessa era digital, né, principalmente aí do home office, tu comentaste também muitas vezes da falta de diálogo, né, mas esse home office fez aí com que muitas pessoas extrapolem os seus limites aí, digamos assim, de trabalho, né, passe o dia inteiro conectado ali e não dá muita atenção, né, para sua parceira, para o seu parceiro. Tem uma maneira dessa pessoa conseguir gerenciar melhor esse seu tempo e gerenciar melhor o relacionamento? Com certeza. O dia tem 24 horas. Você tem que saber que mesmo estando em home office, você tem uma carga de trabalho. Por quanto tempo você foi contratado por 6, por 8 horas? Então você respeite isso, tenha uma tua agenda de trabalho e contemple na tua agenda do dia o tempo que você vai dedicar para o teu relacionamento, para os filhos, né? E isso é muito importante. E é muito importante entender que existe uma ordem. O que chegou primeiro na nossa vida? Nós chegamos primeiro. Depois chegou o nosso relacionamento, a nossa carreira, os nossos filhos. E isso é muito importante respeitar. Então, quando a gente fala em relacionamento e carreira, a gente tem que entender que tudo isso tem que estar em equilíbrio. O meu trabalho tem que estar em equilíbrio, o meu relacionamento, então eu tenho que dedicar tempo para ambos. Não é, às vezes, a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo. Isso é uma linguagem do amor, inclusive. Então, é muito importante que haja esse autoconhecimento, haja essa comunicação, né? Existe a energia feminina e a energia masculina nos relacionamentos. Muitas vezes no trabalho, nós temos muita presença da energia masculina e aí no relacionamento nós precisamos dosar a nossa energia masculina e feminina. Isso é, digamos, um capítulo para mais uma entrevista. Isso é muito importante e isso gera muito conflito e muita separação de casais, porque não há essa dosagem do equilíbrio do feminino com o masculino e o processo de comunicação, o processo financeiro, que é outra questão que tem que ser muito dialogada, a questão da individualidade de cada um ser respeitada. E isso, as pessoas acabam não olhando para isso e isso se torna automático e as pessoas vão fazendo. Mesmo estando em home office, cuide da carreira, cuide do relacionamento, cuide dos filhos,
contemple isso com equilíbrio na agenda. E a gente sabe que isso aí para o homem é mais difícil, né, Ana? A mulher já tem essa coisa mais de fazer aí várias tarefas, né? Gerenciar a casa, os filhos, o relacionamento, né? Eu até ia te questionar como é que tu tem visto nesse período de pandemia aí, já faz um tempinho que a gente não conversava aqui no Na Medida, o que tu tem visto no teu atendimento diário? Quais seriam os problemas maiores aí para gerenciar essa questão de carreira e relacionamento? Então, Giana, eu atendo, além dos atendimentos individuais que eu faço, eu atendo casais também, né? E normalmente a busca pelos atendimentos é essa busca do equilíbrio. Muitas vezes a pessoa assim, nossa, eu tô bem na minha carreira, tô feliz, mas eu não tô bem no meu relacionamento, ou vice-versa, não tô bem na carreira e acaba respingando no relacionamento. Então, são pilares que precisam ter esse equilíbrio, né? E os maiores problemas, maiores dores, sofrimentos é a falta de comunicação. O óbvio precisa ser dito. Muitas vezes o casal me procura porque ele precisa de alguém que intermedie esse processo de comunicação e ele busque esse equilíbrio de entendimento, né? E muitas vezes o que acontece? As pessoas não conseguem conversar e entender que há um respeito da individualidade, conhecer a sua própria história. As pessoas não falam sobre isso, né? Então, a questão do relacionamento, você não precisa do outro para ser feliz. Então, muitas vezes, o outro quer estar com o outro porque ele acha que ele vai ser feliz. Não, isso é dependência. Você tem que ter amor próprio, você tem que se amar, você tem que se gostar, você tem que querer bem. O outro está na vida da gente para nos deixar mais felizes. Então, é muito importante entender que relacionamento é 50% do homem, 50% da mulher. Na nossa carreira, nós precisamos também dosar e entender quais são as nossas responsabilidades e assim por diante. Assim é no nosso relacionamento. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a responsabilidade do meu parceiro, da minha parceira? E nós temos que conversar sobre isso, ter acordos para que o nosso relacionamento e a nossa carreira flua, porque não adianta ter, eu estou super bem sucedido na carreira, mas os relacionamentos não estão bem. Eu posso estar em equilíbrio com os relacionamentos e com a carreira. É possível? É. E se isso não está acontecendo na vida de quem está nos assistindo hoje, você busque ajuda, busque se conhecer, busque se entender e você com certeza vai ter um relacionamento saudável. E relacionamento saudável é relacionamento leve, em paz. Relacionamento que tem peso é relacionamento que está em desequilíbrio. Então, busque o equilíbrio entre o dar e o receber. E tem que saber também, né, Ana, para gerenciar um bom relacionamento, dialogar aí, como tu comentaste. Se não souber dialogar de uma forma adequada, procure uma orientação, né, como um coach, por exemplo. Isso, existem terapeutas, eu trabalho com a terapia sistêmica, né, individual, para casais, isso é muito importante. Então, quando eu falo de origem, da história de cada um, da história individual, de ambos, de olhar para o equilíbrio entre o dar e o receber, eu estou falando sistemicamente. Isso é muito importante, que cada um entenda que cada um tem a sua responsabilidade. Relacionamento é 50% do homem, 50% da mulher, e tem que saber equilibrar a energia masculina, a energia feminina. No trabalho é a mesma coisa, você tem que ter equilíbrio entre o dar e o receber, senão a carreira se torna um peso na nossa vida, o trabalho se torna um peso na nossa vida, e tudo tem que ser leve. Eu não estou falando de coisas que são impossíveis de conquistar. Eu levei mais de 50 anos para entender isso, para estar aqui compartilhando com vocês a minha própria experiência, e hoje nos meus atendimentos eu vivencio isso todos os dias. Ana, e a pessoa que quer ter um relacionamento com alguém que está mais focado na carreira ou já está dentro desse relacionamento, quais seriam as tuas dicas finais aí?
tem que conciliar. Se você está muito ocupado na carreira, escolha pelo menos um dia por semana para você dedicar para o teu parceiro, para a tua parceira. Se você tem filhos, deixa o teu filho com alguém e dedique o tempo, não é quantidade de tempo, seja 2 horas, 3 horas, mas que você tenha o teu momento da individualidade, da tua intimidade preservada. Você tem que dar essa atenção. Senão, o que acontece? O relacionamento ele vai se desgastando. Então, lembre quando você conheceu a pessoa com a qual você está. Houve a paixão, houve o encantamento, a conexão. E isso pode ser nutrido. O relacionamento é nutrido, é construído. É que nem carreira, é nutrida, é construída. Muito obrigada, Ana, pela tua participação de hoje aqui no Na Medida. Gostaria que tu deixasse aí as tuas redes sociais para quem quiser te seguir e saber um pouquinho do teu trabalho. Então, as pessoas podem me encontrar tanto no Instagram, Ana Slaviero Oficial, no meu site, www.anaslaviero.com, e também as pessoas vão me encontrar no YouTube, né? E tem o meu livro que as pessoas também podem ler, contando a minha história. Eu queria deixar aqui um pensamento final para que vocês realmente refletissem sobre a questão do equilíbrio entre carreira e relacionamento. A crença de que a felicidade depende do outro está por detrás de todos os problemas de relacionamento. Essa é a raiz do sofrimento nas relações humanas. Se ame primeiro, se goste primeiro, porque quando você se ama, você também consegue amar o outro, amar a sua carreira, e isso é ser feliz. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ótima dica aí da Ana Slaviero para finalizar aí o nosso Na Medida desta quinta-feira. E a gente volta na próxima semana com mais novidades aí de saúde, moda, beleza e bem-estar. E agora você fica com o Portal RDC, com a Carol e o Cláudio Andrade. Até lá!